prática referiu a questão de que o sujeito não pode ser o mesmo que o objeto. E para mim isso foi uma novidade. Não é, mas é verdade. Que o sujeito... Na verdade é algo... Não, mas que é observar, o sujeito não pode ser a mesma coisa que o objeto, não é? Pois. O que define o sujeito é ter um objeto. O sujeito define-se na relação com o objeto. O que é um sujeito sem objeto? Não é? Mas mudou naquele momento. Sim. Essa tomada de consciência mudou, de facto, a forma como eu estava a experienciar. Porque podíamos falar um bocadinho sobre isso. Não é nada uma coisa beginner's mind e pouco útil para quem não conheça nada de meditação. Mas esse é um tema que por acaso me interessa bastante. Então vou falar um bocadinho disso e depois já vemos onde é que isto vai ter. Então, há pouco na meditação fiz essa observação, levar em conta, notar mesmo que o sujeito, esta dimensão da consciência, que é o sujeito, que é o que apreende a experiência, não é a mesma coisa que o objeto apreendido. E o objeto apreendido pode ser um pensamento, pode ser uma sensação, pode ser um sentimento. Qualquer coisa que é notada passa a ser objeto de observação desse sujeito, não é? E muitas vezes não notamos que não são a mesma coisa e confundimos o sujeito com os objetos da sua experiência e até confundimos mesmo a identidade do sujeito. Começamos a achar que ele é esses objetos. E aquele poema lindo do Rumi na hospedaria: este ser humano é uma hospedaria, cada manhã uma nova chegada, uma alegria, uma mesquinhez, um momento, uma depressão, um momento de consciência que surge inesperado. Essa coisa, este ser humano é uma hospedaria, não é a cambada de hóspedes. Quando não há esta metacognição, este saber que sabemos o que está para ali a acontecer, a pessoa às tantas acha que é o hóspede. E ele cria uma grande confusão, não? Porque o hóspede, a natureza do hóspede é passageira. E a pessoa começa a fixar aquilo que por natureza é passageiro. E arranja aqui um embrólio interno que identifica-se com aquilo que é passageiro como se fosse algo permanente. E muito da problemática de ser humano gira à volta de atribuirmos uma permanência naquilo que por natureza não é permanente e é impermanente, e quando tentativa de permanente torna-se insatisfatória. Estou, por exemplo, a pensar quando o prazer e a satisfação é o objeto da nossa experiência e rapidamente confundimos, isto agora vai ser assim. Então o sujeito começou agora a ter essa exigência que vai estar bem. E pronto, e a partir desse momento já deixou de estar tão bem quanto estava, porque passou a estar agarrado a querer tentar ter permanência naquilo que é impermanente. E funciona também ao contrário, também funciona com a dor, que aquilo não está a passar tão depressa quanto gostaríamos. E mais uma vez é o sujeito a confundir-se com o objeto. E o mais importante para mim, que me parece, e às vezes acho que a pessoa esquece isto na prática, por vezes também acha que a prática é notar o objeto. Como, pronto, estou a notar a respiração, estou a meditar, estou a notar a respiração, estou a meditar, mas na verdade a prática não é o notar o objeto. A prática é a tomada de consciência de como é que esta mente se relaciona, como é que o sujeito está na relação com o objeto que está a ser notado. E isso é que é a prática meditativa, porque se fosse só notar qualquer coisa com atenção. Ainda hoje estava a falar com uma pessoa que estava a ouvir a palestra de um mestre que era um mestre zen e teve como retirante um tipo que tinha sido prisioneiro na Segunda Guerra Mundial num campo de concentração japonês, onde tinha sido treinado a desenvolver uma concentração muito eficaz. Ele realmente conseguia ficar com o objeto, mas o objeto que ele tinha sido treinado a notar com grande atenção era a mira de uma espingarda. E ele era um sniper, tornou-se ali, depois teve assim uma carreira curiosa à volta de matar. Por isso, dar atenção a qualquer coisa e ter a atenção lá não é a prática da atenção plena. A prática da atenção plena é tomar consciência de como é que esta mente se apresenta neste instante, principalmente perante a proposta de notar o momento presente.
E às vezes a pessoa agarra-se à técnica e esquece para que é técnica. Para que eu estou para aqui a notar a respiração? Eu estou para aqui a notar a respiração para ficar mais fácil poder notar como é que a minha mente está no processo de notar a respiração. Isso é um passo. E depois é também reconhecer como é que este sujeito que está a notar está a relacionar-se com aquilo que está a ser notado. Estão a ver aqui, há um outro nível de prática. Porque se o sujeito estiver na prática a notar com a aversão e a avidez habitual que traz o resto da sua vida e a ignorância perante quando aquilo não está a ter muita graça, desliga e fica numa névoa mental, por exemplo, de dissociação. A prática, quer dizer, é melhor do que estar a ver televisão, mas fica bastante aquém daquilo que se pretende. Estão comigo no que eu estou a dizer? Isto está a fazer... Então, há um sujeito que está a notar o que é suposto ser notado no objeto. E pondo o sujeito entre aspas, não é? E pondo o sujeito entre aspas. O sujeito, o meditador. Algo, eu até estava a pensar assim, há algo na consciência, no processo de consciência, que é aquilo que nota. Não há dúvida nenhuma que este gravador não é ele que me está a notar, sou eu que estou a notar o gravador. Eu, sujeito, entre aspas. Então, algo que nota. Está a notar o Sim. objeto. E depois, quem é que nota? O sujeito está a notar o objeto. Quem é que nota a qualidade do notar? Bom, o problema é, por isso é que eu estava a colocar sujeito entre aspas, porque ele começou a atribuir uma entidade onde não é preciso haver uma entidade. O que a pessoa nota é que há notar, é inegável. Uhum. O notar acontece, não é? Ou não? Estás comigo ou não? Acontece? Ok. Há notar, mas não tem que haver lá um notador. Há notar, por isso não há dúvida nenhuma. Se a pessoa começar a procurar, então quem é que é o que nota? E está feito porque não encontra cá ninguém. Não vai encontrar um pedacinho de si que diz, este é o bocadinho que nota. Não é? Porque começamos à procura, então o que é que nota? É o olho que nota? Então, se eu não tiver olho, não nota? Não, então não é olho. E vai por aí fora, até não está cá nada. Então comigo, querem que eu faça essa divisão e irmos à procura de quem é que nota e não encontrarmos, e se não se assustarem eu faço. Começa aqui à procura e não há nenhum bocadinho que seja independente na sua existência como um notador. Na verdade, esse notar surge porquê? Porque há um corpo, há uma materialidade, há uma consciência que se manifesta nesse corpo e dessa interação, que não é só o corpo, nem é só consciência, surge aquilo que podemos chamar o que nota, o observador. Mas ele não é uma coisa. Ele, na verdade, é uma relação. Quem é que está a notar? Quem é que está a notar não é uma coisa. Não é uma observação. É uma relação. Da relação entre materialidade e consciência, neste corpo humano, surge a experiência de notar. E depois a pessoa diz, então tem que haver alguém que nota. Porque há uma forte identificação com isso, mas... se a pessoa vir mesmo o que é que lá está, não. Há um notar, mas não há lá um notador para notar. Então, estás a entender isto? Que esse notar emerge dessa relação. Por isso não precisa de um notador. O próprio notar é que tem vários níveis a que acede à experiência. Então, eu posso, quando eu noto, entro em relação. No momento em que os meus sentidos, seja para fora, ou a mente a apreender um objeto mental, um pensamento, uma sensação, uma emoção, nesse momento estabeleceu-se uma relação entre sujeito e objeto. E essa relação tem uma qualidade. E se essa qualidade é de aversão, se é de avidez, se é de compaixão, se é generosa. E a prática, para mim, é exatamente o que é que está a acontecer aqui no meio. A prática nem é tanto sobre o sujeito, nem tanto sobre o objeto, mas o que é que está a acontecer ali no meio. Tu disseste, acho que foi primeiro. Tu disseste que o observador está a ver como é que a mente se apresenta. Sim. E porquê é que ele quer ver como é que a mente se apresenta? Porque é fulcral para a sua experiência, não é? Porque há dois aspectos aqui. Um é notar mesmo como é que a mente se apresenta, o estado em que ela está. Se está atenta, se está desatenta, se há resistência, se há relutância, se há torpor.
porque propriamente passou a ser um objeto da sua experiência e ter uma noção, porquê? Pois como é que eu vou trabalhar com isto? Conforme a mente se apresenta, como é que eu lido com digamos que a mente é o ouro acabadinho de tirar da mina, ok? E aquilo está lá tudo misturado, está lá o zinco e está lá o ferro, aquilo não tem muita maleabilidade, não sei se já viram uma pepita de ouro em bruto, a pessoa não consegue fazer nada daquilo, aquilo desmorece, mas se for trabalhando e vai aquecendo e derretendo, não faço a mínima ideia como é que se purifica o ouro, até que aquilo fica tão maleável, que os capacetes dos astronautas, a película exterior é ouro. Só tão fininha, que permite ver através. E a mente, se for observada e trabalhada, e a pessoa começar a discernir o que é impureza, o que é que distorce e o que é que traz clareza, às tantas vai fomentando na mente aquilo que traz discernimento, conexão e amor, e vai deixando de estar identificado com aquilo que lhe traz confusão, sofrimento, separação, por aí fora. Por isso é essencial notar os componentes da mente e depois notar como é que essa mente se relaciona com a experiência, porque isso é uma parte importantíssima da componente mental. O que rege a nossa consciência, o que a leva a emergir de um momento para outro, é a motivação. No dia que não houver desejo nenhum, isto já não acende. O que nos mantém vivos e de vida em vida, se usarmos um modelo, é o desejo, é a vontade de qualquer coisa. No momento em que a relação não promove vontade nenhuma, a coisa já não acende. Eu tenho um senhor na minha família, muito velhote, e a pessoa pergunta: então tio, como é que está? Já chega. Ele está doido que isto passe. E a pessoa vê mesmo aquela consciência cada vez a ser menos movida. Eu não estou a dizer que é uma boa coisa ou uma má coisa, estou a dizer é engraçado estar com alguém cuja consciência, o lado da pulsão, da avidez por querer mais, a coisa já está assim um bocado apagada e ele já e dá a sensação que um dia destes aquilo já não vai acordar, e não é porque está doente ou nada, é porque eu, no caso dele, até acho que há um bocado de aversão, por isso a coisa não é muito boa ideia, porque a consciência também é movida por o querer de qualquer coisa como o não querer. Eu acho que ali começa a haver uma boa dose de não querer, e isso também não ajuda, por isso convém a pessoa notar: peraí, que tipo de mente é que eu estou a promover? E isso ajuda muito. O que é que está para aqui? E mais do que isso, onde é que ela está, sobre o que é que ela se debruça e como é que ela se relaciona com o que se debruça. Porque em termos agora de um bocadinho de neurociência, tão giro, o nosso cérebro estrutura-se de acordo com aquilo a que nós damos atenção e a relação que promovemos naquilo a que damos atenção. A pessoa começa a treinar a sua atenção, a ficar nós somos alimentados com bastantes imagens de medo e de ansiedade e por aí fora, e é muito diferente um cérebro estruturado à volta da ansiedade de um cérebro estruturado, por exemplo, à volta de paz e compaixão. Mesmo que, como é que aquele cérebro processa estar vivo, o que é que se acende? Por exemplo, uma pessoa que tem um processo estruturado à volta da ansiedade olha para outro ser humano e aquilo que se acende em si é todo a rede de neurotransmissão que tem a ver com defesa e ataque. Porque o seu filtro é logo, a sua mente está num estado tal que outro ser humano é um ataque. É uma coisa que a pessoa tem que se defender. Uma pessoa cuja mente está treinada a olhar para outros seres humanos com compaixão, não é que não vê que o outro pode dar uma traulitada na cabeça. Mas não aplica isso a todas as situações. Há muitos seres humanos em que olha e o que vê é algo seguro, em vez de ver uma ameaça. Por isso é mesmo importante a pessoa estar ciente qual é o conteúdo da sua mente. Porque o conteúdo da nossa mente depois determina o tipo de vida, o tipo de mundo em que vivemos. Faz sentido? Eu ando assim um bocadinho empolgado com algumas das descobertas assim, que a neurociência anda a fazer em relação à plasticidade do cérebro. E não é que o cérebro seja a totalidade da mente, seja determinada pelo cérebro. Não é de todo. Há muita informação que é de baixo para cima. Está a vir do corpo e a informar o processamento do próprio cérebro. Mas não há dúvida que o cérebro
tem um papel importantíssimo de como é que a nossa mente se manifesta. Eu estou a chamar aqui mente a dimensão da nossa experiência que não é física, que tem essa dimensão de consciência, de notar e de sensibilidade e de regulação de todo o sistema de informação e energia para aqui vai. Algo regula isso tudo. Então estou a chamar isso a mente, essa capacidade que este organismo tem, e o faz, nem requer consciência. Não? Muita da nossa regulação não tem consciência, não tem necessariamente consciência nenhuma. Mas o quanto isso é moldável e está sempre a mudar, não é nada uma coisa fixa. E porquê que isso me empolga? Empolga-me porque mesmo as estruturas que nós definimos de caráter e de personalidade, na verdade são aprendidas, não são nada. Nós experienciamos como sendo rígido. Eu sou assim e tenho estes hábitos, mas é só hábitos. Não há a tal entidade fixa e rígida que tem que ter daquela maneira. Claro que a pessoa tem uma propensão epigenética e por aí fora, mas há muito mais maleabilidade nesse sistema do que aquilo que por vezes concebemos. E parece-me que a maneira como utilizamos a nossa mente e o tipo de estruturação que depois faz no suporte físico. Eu sei que aqui na meditação, no início, a pessoa só tem uma experiência, vamos dizer, uma experiência de meditação mais apaziguada. Foi um momento que emergiu na sua mente e desapareceu. Agora imaginem que isso começar a ter continuidade, a ocorrer com mais frequência. Às tantas, o suporte neuronal que permitiu essa experiência de paz surgir começa a ser um registro mais permanente, não tanto um episódio, mas uma característica de como aquele cérebro, logo aquela mente, processa o processo de vida. Então a pessoa passou de uma coisa que foi momentânea e depois desapareceu a um substrato que se mantém, que tem mais continuidade e logo mais propensão para a paz do que mais propensão para a ansiedade, por exemplo. E que isso é trabalhável, acho muito giro. E que tenha sido um senhor há 2500 anos que estabeleceu um protocolo para esse treino, também acho muito giro. Que agora, 2500 anos depois, haja uma série de maquininhas para dizer, pois, e funciona por isto, por aquilo e por aquilo outro. Acho, a mim dá um certo ânimo. Ou seja, esse observador é algo que é trabalhável, ou seja, é algo que deriva do funcionamento do cérebro e é algo que pode ser trabalhado. Pois, e esse observador que nós estávamos aqui a falar, como uma entidade, portanto, no fundo é uma atividade cerebral que pode ser estimulada e pode ser desenvolvida. Sim, eu diria que mamíferos superiores, não é? Sim, não sabemos como é que, portanto, um golfinho, não sabemos se terá consciência dos próprios pensamentos ou não, mas pronto, é algo que veio com a evolução. Parece que sim. Parece que não há dúvida que o observador tem um suporte fisiológico que permita que aquilo aconteça. E que nos seres humanos parece manifestar mais do que nas outras espécies, mas é difícil de saber. Eu não sei se esta dimensão da consciência que se manifesta depois como o que estamos a chamar observador, ainda não consegui perceber se é uma coisa individual, se é um fenómeno, ou seja, se a consciência é uma coisa que só está em mim, ou se é um campo do qual nós participamos e depois eu, com esta estrutura, faço a minha leitura. Não sei se veem a diferença. Pode ser um fenómeno que emerge só a partir da matéria, como há estes átomos e moléculas que são compostas desta maneira, e a física tenderia, reducionista, teria não. Consciência é matéria, emerge da complexidade da matéria. Isso é um modelo. E depois também há outro modelo, que consciência é campo, e que depois o aparelho sintoniza nesse campo e participa nesse campo com a sua especificidade. E então aí este processo de apreender, se a pessoa começar a esbater a identidade do indivíduo só com a sua experiência, imagina isso começar a esbater-se, a apreensão deixa de ser só sua individual, e isso talvez explique alguns dos fenómenos de apreensão
transpessoal, em que a pessoa tem premonições, apreende os pensamentos de outros, a experiência de passado e futuro também parece que começa a desbater, apreende, tem insights, tem compreensões que não parecem acessíveis, e isso acontece até mesmo, estou a pensar alguns dos insights do Einstein, poupem-me aquilo, o senhor deu-lhe uns grandes pulos. Claro que há muita coisa que ainda está por aclarar, mas assim, de vez em quando o ser humano tem umas compreensões que dá a sensação que apreende, para lá da especificidade da sua experiência, já está a apreender campos mais alargados. Algumas grandes obras de arte, ali há momentos em que o indivíduo transcende-se, por assim dizer. E isso deixa-me curioso, o que é essa dimensão da consciência de apreender e de manifestar o que compreende. Eu às vezes tenho a sensação que, dado o modelo individualista em que vivemos, fica difícil conceber que a consciência possa não ser um fenómeno só pessoal e que tenha uma dimensão universal, transpessoal. E aí a filha... O Advaita, não é? O Tao Arquiteto, não é? A pessoa depois de repente passa de sujeito a objeto e está de novo outra vez unificado. Pois, do Advaita Vedanta é quando se diz I am that, em que... E o that é tudo. E o that é tudo, exatamente. E o that é tudo. Eu acho curioso que o Buda não se aventurou muito a descrever o que é que seria. Quando se vai das escrituras mais antigas, ele repetidas vezes dizia: eu só ensino duas coisas, que há sofrimento e há o fim do sofrimento. E depois as conclusões metafísicas ele não tenderia a enverdar muito por aí, a não ser se as conclusões metafísicas tivessem a obstruir a capacidade da pessoa a apreender claramente o que é que se passava. E se a pessoa chegava exatamente com perguntas em relação ao eu e não eu, e ele disse: a questão aqui não é se há eu ou não eu. Estás a ver se está a doer. Okay. Então agora a ver se está a doer, nota porque é que está a doer. E para mim foi um insight importante que tive na praia de Carcavelos, a surfar. Quando caiu a fichinha, pera, a problemática não é existencial. A problemática de estar vivo, primeiramente, é experiencial. Está a doer. Então resolve isso e depois vê como é que a questão existencial se manifesta. Porque olhar para a questão existencial através do filtro da aversão, a pessoa tem uma distorção. Está a doer. A pessoa quer resolver a problemática, está a doer, mas com aversão a estar a doer. Nós sabemos que os nossos estados emocionais inevitavelmente filtram a nossa compreensão. Por isso eu acho muito, muito sábio. Primeiro, resolve a situação experiencial. Está a doer. Então, está a doer. Isso é um fenómeno. Se é um fenómeno, tem a sua causalidade. Compreende essa causalidade. Resolve essa problemática. E agora vê como é que o lado existencial se manifesta. E parece que fica resolvido. Parece que a pessoa resolve a questão de estar a doer e passa-lhe logo as questões existenciais que vêm a seguir. E essas questões depois são especulativas e o Buda nesse aspecto é extremamente pragmático. Exatamente. O que pode ser experienciado depois o resto não adianta estar a convencer a outra pessoa que isto ou aquilo, a não ser que a outra pessoa também viva isso. Exatamente. A pessoa conseguir viver isso, não vai falar do quê? Excelente ponto, é que é mesmo isso. No mundo da elaboração, todas as elaborações são possíveis e imaginárias quando não têm a experiência como contraponto. O que não quer dizer que não sejam verdadeiras, mas não se pode tentar. Mas quando não há a experiência daquilo que se está a referir, são só pontos de vista ao qual a pessoa se agarra com mais um apetrecho da sua identidade, não é? É mais qualquer coisa para o sujeito se agarrar. E esta é que é mesmo verdadeira. Não é giro que, por vezes, refere-se que o Tathagata, o descoberto, não tem pontos de vista. É uma das características de um iluminado. Não tem ponto de vista. Não se agarra a ponto de vista nenhum.
Porque tem que haver a identidade, não, tem que haver um sujeito a identificar-se com o seu ponto de vista para ter um ponto de vista. Se a pessoa não estiver agarrada a uma identidade, não tem ponto de vista. Não quer dizer que não vê as coisas com clareza, mas não tem apego nenhum a nenhum ponto de vista. Posso fazer uma pergunta de caráter pessoal? Sim, claro. É mais como tentativa de entendimento de um processo que se passou comigo e que eu ando a tentar notar e tentar entender. Com a morte do meu pai, primeiro houve a sensação de que eu estava bastante esclarecida sobre aquilo que estava a passar e, portanto, tive uma grande presunção de que tudo estava a correr muito bem e que era tudo, parecia até muito fácil. E foi a primeira semana. A seguir à primeira semana, a dor da perda era tamanha que eu encontrei uma estratégia que era, eu estava a anotar a dor, mas eu só era mesmo o notar da dor como a mira da espingarda. E não me apercebi que eu só estava a notar a dor e não estava a entender como é que eu me relacionava com essa dor. Na verdade, a pessoa aí não está a notar a dor. Não. Não, aí a pessoa não está a notar. Está envolvida na própria dor. Na realidade, está envolvida na dor e na aversão à dor. Na aversão. Pois é, esse há uma identificação com a relação que estamos a ter com essa dor. E por isso é que o sujeito está confundido com o objeto da sua experiência. Depois, nota que dentro deste emaranhado, a minha relação com o exterior era extremamente precária. Portanto, aquilo que eu recebia do próprio exterior também era uma coisa que era insatisfatória para mim. Portanto, aí eu notava que a minha dor crescia, porque eu não estava a conseguir de todo fazer a gestão disso. Mas há um momento em que isto é esclarecido e que esse momento eu não consegui. Agora, como é que esse momento de esclarecimento apareceu? Porque depois modifica por completo o meu entendimento, onde é que eu estou, o que é que aconteceu e e volto a conseguir me conectar com uma série de coisas. Então, se eu não estava num processo de notar, estava identificada, como é que foi possível de repente entender? Normalmente é quando está a doer muito. Aquilo dói, e depois chega uma altura em que continuar dói mais do que mudar. E a pessoa muda. Mas não há consciência dessa não, às vezes há. Às vezes a fichinha cai e a pessoa está mesmo clara. Ok. Tipo, já chega de fazer isto. E há outras vezes que isto é um organismo vivo e inteligente e quer estar bem. E no processo de feedback vai compreendendo que depois há uma altura, claro, que já não quer ir mais por ali. E não tem que ser necessariamente consciente. Eu já ouvi várias descrições de experiências de despertar que só foram assimiladas muito tempo depois. Estou tipo, ainda bem, eu já não estou a reagir daquela maneira. Mas é tipo assim, mas foi meses depois e fica muito difícil, mas foi depois daquilo. Só notou é que aquele fenómeno, que era a sua reação, deixou de emergir. A pessoa já, por vezes, só nota a mudança do comportamento, não nota necessariamente. Mas é interessante tentar saber porque que se muda. Não, a sensação que me dá é que da identificação com a dor, eu nunca tinha perdido outra pessoa tão querida como o meu pai. Eu lembro que o meu pai dizia, num processo de perda no meu relacionamento, ele dizia que eu não fizesse da dor o meu porto de abrigo. E eu notei que, de facto, é muito fácil, perante uma dor imensa, ela em algum momento ser o nosso porto de abrigo também, de suporte da nossa identidade. Mas estão a ver porquê? Não é porque somos uns egocêntricos e agora arranjamos a dor para nos agarrarmos. É porque a dor é o reflexo do quanto algo é importante. E na perda desse algo importante, a dor mantém a conexão. Não, a pessoa não está só ali numa tripe masoquista. É a sua conexão com aquilo que para si era realmente importante.
E há um processo de transformação da especificidade que aquela pessoa e o quanto ela representava e todas as qualidades que se manifestavam na nossa vida na relação com aquela pessoa, que agora não é possível, e começar a aceder a isso sem ser através daquela pessoa. E isso eu acho que é um processo de luto. Há ali um convite a crescer enorme, mas penoso. Porque a pessoa agora vai-se, no caso de perda de um pai, na verdade a pessoa vai passar a ser o seu pai. E até essas qualidades começarem a emergir em si, a dor é o mais próximo que a pessoa tem de acedê-las. Se isto faz sentido. Eu acho o luto uma coisa linda mesmo. Acho que é um processo, é uma vida, é uma forma que a vida tem para processar a impermanência. Que é absolutamente fundamental, acho. Não dá para um ser humano ser plenamente ser humano sem conhecer o processo de luto. Que é o que nos permite depois vir a fazer nosso aquilo que foi primeiro através do outro. E... São estados que não dá para pular, não é? Não dá para pular, exatamente. Eu só acho que são estágios do processo do que é estar vivo que não dá para pular. E pular deixa um enorme vazio, porque, repara, quando tem uma pessoa que me é muito querida e que preencheu um enorme espaço de partilha de vida, quando eu pulo esse luto, eu estou a ter que desconectar de todo o significado, valores, vivências que estão associadas a essa pessoa. Então a perda é enorme. E claro que a pessoa faz isso porque a dor de sentir é demasiada, e aí desconecta e dissocia. Mas fazer esse resgate é muito importante. Eu li um livro que é Facing Death, Finding Hope. E ela, a escritora, ela sugere os primeiros meses, quando ela está a lidar com pessoas que têm um processo de luto, os primeiros meses é convencê-las a não fazerem nada de espetacular. Não comprarem apartamentos, não começarem novos negócios, não entrarem em grandes viagens que vão fazer a volta do mundo, porque são tudo estratégias para estarem ocupados e não sentir. Porque ela diz que é lá pelo 3º mês, provavelmente 6º mês, é que o luto começa a emergir. E provavelmente 1 ano depois, aí é que é o luto a sério. E eu não tinha a mínima ideia que o processo, sabes, era uma coisa tão longa. E ajudou-me imenso, não tanto que eu tenha experiência de luto muito próximo, mas estar com outras pessoas que estão no luto e saber, ok, ela não está a ficar deprimida, isto é mesmo assim, já passou 1 ano, mas é mesmo assim. E ela falava num período de 3 a 4 anos para começar a emergir do seu processo de luto. E a própria proximidade da morte, não é? Que não sei, abre também uma porta para qualquer coisa. Para a nossa própria, não há mortalidade. Mas eu penso que sim. Eu tive uma experiência muito forte também depois da morte do meu pai, de estar num jardim na Graça, ali junto ao Mirador, e era um dia de inverno, uma tarde de inverno, e o meu pai teria falecido talvez há 1 mês, e de repente o meu olhar fixou-se num passarinho que estava no parque. E lembrei-me que na minha infância eu gostava muito da natureza e identifiquei aquele pássaro como um pássaro, uma carriça, um pássaro que eu na minha infância no Alentejo procurava sempre ver e nunca encontrei. Mas pronto, fixou-se ali o meu olhar por curiosidade e de repente olhei e vi a luz a entrar nas gotas que estavam nas árvores despidas ali daquele jardim e ficar completamente, fui arrebatado por aquela imagem. E foi uma experiência que nunca me tinha acontecido na vida, de estar só simplesmente ali a ver a luz nas gotas absolutamente belas. E de alguma forma essa experiência que depois se repetiu mais vezes de uma paz absoluta, só a ver qualquer coisa
de contacto com o belo, sei lá, não sei explicar. De alguma forma sei que também está ligada à fragilidade dessa perda, de ter estado ali tão próximo da morte. Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que sim, que abriu a ali. sensação de que é possível estar também com essa dor, é possível vivenciar para além da dor, e de repente o mundo fica maior, cresce, não, em vez de diminuir, ele cresce. Um mundo sem espaço para a dor é um mundo muito apertado, onde depois fica difícil admirar o orvalho nas árvores e notar aquele pássaro. Porque a pessoa está num estado de defesa constante e de tentativa de controle, e a realidade não cabe lá dentro. Eu acho que este impacto que a morte tem, para algumas pessoas, há muita tralha que a pessoa simplesmente larga, porque não faz sentido perante a morte ainda estar a cartar com aquilo. Eu acho que aquele dizer que é mais fácil entre um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar nas portas do paraíso, dos céus, refere-se exatamente a esta coisa de quanta tralha que nós achamos que é preciso para estar em paz. E essa experiência ver essa sincronicidade entre a proximidade com a morte e a apreensão de beleza tão direta, sem filtros, a pessoa largou a tralha. E quando larga a tralha, entra no paraíso. Mas com muita tralha é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que a pessoa com aquela tralha toda alguma vez encontrar paz. E o paraíso é isso, não é? A promessa do paraíso é que a pessoa vai haver uma altura em que vai estar tudo mesmo bem, largou a tralha toda. A pessoa continua, não larga a tralha, não entra no paraíso. E a morte tem esse convite a largar a tralha. 34. Muito obrigado por esta noite. Sadhu. Boa semana.